Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte, faz força-tarefa para retirar famílias de 34 imóveis do bairro Baraqueçaba que correm o risco de desabar. O município que decretou estado de emergência soma 150 pessoas fora de casa. E ainda na cidade, a rodovia Rio Santos segue com trecho parcialmente interditado devido a uma enorme queda de barreira. Em Ilhabela, interdição de uma rodovia estadual deixa moradores da Costa Sul ilhados. A única alternativa é deixar o local de barco. Risco de novos deslizamentos impede o início da limpeza da via. Do jeito que o turista gosta, Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registrou hoje a menor temperatura do ano. Os termômetros na cidade chegaram 7,4 graus. São Sebastião confirma a segunda morte por dengue na cidade. A vítima tinha 86 anos. Unidades de saúde da região são alvo de criminosos. Bandidos furtaram a fiação elétrica de postos de São José dos Campos e Jacareí e deixaram os locais sem luz. Atendimentos ficaram comprometidos nesta segunda-feira. Policiais começam treinamentos para a formação do CAEP, a primeira companhia de ações especiais da Polícia Militar em Taubaté. Reduto das marchinhas de carnaval, São Luís do Paraitinga se rende a outros sons. Cidade recebeu neste fim de semana o primeiro concurso de bandas e fanfarras. E ainda preparativos para mais uma edição do Dog Fashion Day em São José dos Campos. Segunda-feira, 20 de maio. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. São Sebastião decretou hoje estado de emergência após os diversos transtornos provocados pelas chuvas deste fim de semana. No Baraqueçaba, uma das regiões mais afetadas, o solo encharcado coloca em risco a estrutura de 34 casas. E por segurança, as famílias tiveram que deixar os imóveis nesta segunda-feira. 150 pessoas estão fora de casa. Na rodovia Rio Santos, a situação também é crítica por causa da queda de barreiras. Agora há pouco, o trecho na altura do quilômetro 118 foi liberado, mas por pouco tempo. A previsão é que a estrada volte a ser fechada a partir das 7 da noite por medida de segurança. E esses bloqueios devem continuar até a conclusão dos trabalhos de contenção da encosta, mas ainda sem previsão de liberação total da pista. As áreas afetadas seguem monitoradas pela Defesa Civil do Estado e também pelo Instituto Geológico. O Vanderlei passou o dia retirando os pertences de dentro de casa para se mudar para um lugar mais seguro. A residência dele ficou cheia de rachaduras depois da chuva do fim de semana e agora corre o risco de cair. É triste, né? Porque os meus filhos, eles já estão adaptados aqui já, a escola aqui perto, né? Então a gente fica triste porque é um bem que a gente batalha tanto, sua tanto para ter e de repente acontece uma coisa dessa. Da noite para o dia, a gente vê a gente desabrigado, né? É muito triste. Assim como ele, outros moradores do Baraqueçaba, em São Sebastião, estão sendo orientados pela Defesa Civil a deixar os imóveis. A área já é considerada de risco, mas a chuva dos últimos dias movimentou tanto o solo que estruturas ficaram comprometidas. As famílias são levadas para casas de parentes, amigos ou para um abrigo da prefeitura. Ao todo, são 34 casas de 2 ruas aqui do morro que podem desabar a qualquer momento. Por conta disso, os moradores correm contra o tempo para retirar dos imóveis os pertences o mais rápido possível. Aqui, amigos vieram para ajudar essa família. Eu moro aqui perto, eu vim ajudar minha amiga e meu amigo, que foi um pessoal que me deu uma força quando eu vim aqui para São Sebastião, entendeu? São 350 pessoas desalojadas e 150 desabrigadas na cidade. Situação que obrigou o município a decretar emergência. 2 situações muito importantes. Primeiro, permite o recebimento de ajuda humanitária por parte do governo do estado. E um outro momento também importante, permite que os moradores que tiveram suas casas afetadas e hoje estão na condição de desabrigo
possam ter acesso aos recursos do FGTS para poder aí repensar a vida, agora repensar a moradia com o apoio do governo do estado e o apoio da prefeitura municipal. De quinta-feira para cá, a equipe da Defesa Civil Estadual já está de prontidão e no momento que foi solicitado e vivemos o agravamento, nós emitimos as equipes aqui a campo já no sábado para fazer as vistorias técnicas por meio dos nossos parceiros do Instituto Geológico e do Instituto de Pesquisa Tecnológica. Então eles estão a campo, então a gente faz um monitoramento de todos os municípios que foram atingidos pelas fortes precipitações durante o final de semana. No trecho interditado da rodovia Rio Santos, o fluxo de veículos ficou liberado por cerca de 2 horas na manhã desta segunda-feira. Depois, o trânsito foi novamente interrompido para o trabalho das equipes e, em poucos minutos, uma fila enorme se formou. Eu tenho um planejamento para atender todos os clientes e vou ficar até sexta-feira nessa região. Vou dormir nos hotéis, aqui para ficar na região visitando todo mundo, né? Provavelmente agora, com esse atraso, eu não consigo atender todo mundo. Eu vim de manhã, passei de manhã lá e realmente estava muito arriscado. Então, se é de preferir passar e correr algum risco de um acidente maior, envolvendo até a própria vida, melhor aguardar. Ontem praticamente ficou mais de 3 horas parado, né? Aí depois nós deixamos o carro aqui, atravessamos de barco e hoje voltamos para pegar o carro aí, vamos esperar, né? O trecho está bloqueado desde o sábado por causa de uma enorme queda de barreira na altura do quilômetro 118. O Rodinei mora bem em frente ao local do deslizamento e teme por novos acidentes. Ele passou o fim de semana inteiro sem poder sair de casa devido ao bloqueio da via. Nesta manhã, ainda era possível ver a terra descendo em alguns pontos do morro. Não descia nem a pé, nem subia e nem descia. Estava interditado totalmente porque estava muito perigoso, estavam deslizando pedra e até agora eles vão ver, provavelmente que vão interditar de novo porque as pedras estão perigosas para descer e se chover o outro lado vai cair. Ao longo do dia devem ocorrer mais operações Pari-Siga, mas ainda não há previsão para a liberação total da pista. Nenhuma possibilidade de se definir quando ela estará 100% liberada ou não, tendo em vista ainda essa movimentação de terra e o monitoramento constante que nós estamos fazendo. E é importante dizer que ontem choveu muito também na cabeceira da serra e isso percolou muita água, o que provoca ainda os deslizamentos. Desde sábado, 7 embarcações alugadas pela prefeitura fazem o transporte entre os bairros São Francisco e Cigarras nos 2 sentidos. O serviço emergencial, que funciona 24 horas por dia, deve continuar até a liberação do trecho interditado e é voltado para pessoas como Paulo. Ele mora em Ilhabela e trabalha em Ubatuba. E se não fosse isso, estava preso aqui e não tinha outro jeito não. Por enquanto tem que ser isso mesmo. Em Caraguatatuba, esta manhã a prefeitura demoliu a edícula de uma casa que fica na Serrinha, no acesso ao Olaria, na rodovia Rio Santos, sentido Batuba, devido ao risco de deslizamento. O proprietário autorizou a operação, que contou com o apoio da Defesa Civil, SAMU e Secretaria de Serviços Públicos. 36 pessoas ainda permanecem abrigadas no Centro Integrado de Atenção a Pessoas com Deficiência. Em Ilhabela, a rodovia SP-131 continua interditada na altura do bairro Piúva, por causa de um grande deslizamento de terra ocorrido na manhã de sábado e que isolou os moradores da Costa Sul. Por lá também foi preciso montar um esquema de transporte pelo mar. De acordo com a Prefeitura, técnicos do Instituto Geológico e da Defesa Civil do Estado fizeram uma vistoria no local neste fim de semana e constataram que o solo ainda está muito encharcado e instável e por isso ainda não é possível colocar em prática as medidas para resolver o problema e até mesmo fazer a limpeza da via. Por causa da interdição, nesta segunda-feira, as aulas foram suspensas nas escolas da região sul da ilha. 21 pessoas tiveram que deixar as casas e buscar abrigo em casas de parentes. E no litoral norte ainda há previsão de ressaca. As ondas podem chegar a 2,5 metros, segundo a Marinha do Brasil. Isso ocorre por causa da formação de um ciclone em alto mar entre a costa do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro. Já Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registrou nesta manhã a menor temperatura do ano. Os termômetros marcaram 7,4 graus. No restante da região, a formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia impediu uma maior queda nas temperaturas. E no Vale do Paraíba, o tempo volta a ficar firme, com previsão de sol entre nuvens, devido ao predomínio de uma massa de ar seco. Os detalhes da previsão no mapa.
Faz 8 graus de mínima nesta terça-feira em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A máxima pode chegar aos 21 graus. Previsão de sol entre nuvens na cidade. Em Paraibuna, mínima prevista de 14, máxima de 25 graus. Cachoeira Paulista marca 30 graus de máxima amanhã. São José do Barreiro, no Vale Histórico, registra 29. Ilhabela e Ubatuba marcam mínima de 19, máxima também de 29 graus. Hoje fez 29 graus em Caraguatatuba. Amanhã os termômetros marcam 30 graus de máxima, com previsão de sol entre nuvens. Taubaté registra mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em São Sebastião, máxima prevista de 30 graus amanhã. São Sebastião confirmou hoje a segunda morte por dengue este ano na cidade. Segundo a prefeitura, a vítima, um idoso de 86 anos, estava internado bastante debilitado no Hospital das Clínicas para tratamento de um câncer. Ele morreu no dia 1º de abril, mas o laudo do Instituto Adolfo Lutz, que confirmou o diagnóstico de dengue, só foi divulgado hoje. Cerca de 1.000 funcionários da Tenares Confab, em Pindamonhangaba, entraram em greve nesta segunda-feira. O grupo decidiu paralisar as atividades após uma assembleia realizada nesta manhã na porta da empresa. O movimento contou com a aprovação de 700 trabalhadores da unidade. Os metalúrgicos são contra as 25 demissões feitas pela Confab na última sexta-feira. Segundo a categoria, os funcionários dispensados eram lesionados. Em nota, a empresa disse que foi necessário um ajuste no quadro de empregados por causa do atual cenário de mercado e da carteira de projetos abaixo da capacidade. Ainda de acordo com a Tenares Confab, o direito dos funcionários e as obrigações legais vão ser respeitados. Depois do intervalo, bandidos furtam fiação de cobre de unidade básica de saúde de São José dos Campos e deixam o local sem energia. Serviços como a aplicação de vacinas ficaram prejudicados nesta segunda-feira. E ainda, policiais da região passam por treinamentos para a criação da Companhia de Ações Especiais da Polícia em Taubaté. Hora certa para você, agora às 7h02. Continue com a gente. O Band Cidade volta em instantes.